Querida aluna, querido aluno, tudo bem? Voltei para quê? Hoje a gente vai continuar equilíbrio químico e a gente vai falar agora, nessa aulinha, especificamente sobre os gráficos de equilíbrio. Então vamos lá. Gráfico número 1 é o gráfico de velocidade. Ele é sempre o mesmo. Por quê? Porque a gente acabou de ver, agora, no vídeo anterior, que as velocidades se igualam. Então o gráfico é sempre a mesma coisa. A velocidade 1 e a velocidade 2. A velocidade 1, você lembra? Agora há pouco a gente falou que ela é chamada de velocidade direta, então não esquece, ó. Reação direta. Reação direta é representada pela seta que vem de reagente para produto. Essa velocidade, ela começa, é a primeira, quando o tempo ainda é zero, então o tempo aqui é o eixo x, quando ele ainda é zero, essa é a única velocidade que existe, que é o reagente passando para produto. Reagente para produto. Essa velocidade ela começa alta, porque começa a passar muito rápido. Conforme a quantidade de reagentes vai diminuindo, o reagente vai sendo consumido, essa velocidade diminui. É o que acontece aqui, ó. A velocidade 1 começa alta e vai diminuindo com o tempo. Ao passo que eu vou formando os produtos. Os produtos estão sendo formados e começa lentamente a surgir V2. V2 é a velocidade produto-reagente. Então imagina uma velocidade rápida, que vai diminuindo e uma outra velocidade que vai surgindo e vai acelerando. Num dado momento, elas obrigatoriamente se encontram. E quando as velocidades direta e inversa, lembra disso? Reação direta e reação inversa. Quando elas se encontram, esse ponto sempre acontece aqui. Aqui, exatamente aqui, ocorre o equilíbrio químico. Então aqui ó, é o tempo. Você pode marcar, ó, tracejadinho aqui normalmente, ó, é o equilíbrio químico. O equilíbrio ocorre aqui. Equilíbrio, quando V1 igual a V2. Então esse é o gráfico mais simples, é o gráfico número 1 que aparece sempre nessa matéria. Ok? Entendeu? Me acompanhou nessa? Então esse gráfico é um padrão, V1 igual a V2, as velocidades se igualam, é o gráfico que representa o momento do equilíbrio. Antes disso, sempre V1 é maior e V2 é menor, buscando o momento do encontro. A partir do momento do encontro, as velocidades são as mesmas para sempre, nunca cessa, desde que esteja num recipiente fechado, hermeticamente fechado, sem alteração de pressão, temperatura, nenhum meio externo. Vamos lá, o segundo gráfico, o gráfico que mais aparece é o gráfico de concentração, ó, das concentrações dos reagentes dos produtos. E aqui há várias possibilidades, depende muito da reação. O gráfico geral, né, poderia dizer para você que é o gráfico genérico, é sempre o reagente está sendo consumido, então o reagente começa numa concentração, esse símbolo aqui é de concentração, concentração é em mol por litro, então aqui ó, no eixo Y é sempre em mol por litro, e no eixo X é o tempo que pode ser em segundos, em minutos, então depende aí da reação que está sendo medida. O reagente sempre começa com uma quantidade e ele será consumido. A velocidade de consumo é maior no começo, depois ela diminui com o tempo, até esse momento. Isso aqui, de repente, é novidade para você. Ó. É o momento em que todo mundo fica constante. Por quê? É uma característica do equilíbrio químico as concentrações ficarem constantes. Então, nesse momento aqui, ó, em que todo mundo estabiliza, ó, é o tempo em que ocorre o equilíbrio. Nesse momento. É o momento que você pode observar as concentrações e todas as substâncias envolvidas estarão em equilíbrio. Dica: os gráficos precisam ter o ponto de cruzamento aqui em que as concentrações são iguais? Não. Você pode ter um gráfico, o reagente fica acima do produto. Você pode ter um gráfico, aqui tem dois reagentes, ó. Então aqui, ó, a cor aqui vermelha são os reagentes, estão sempre consumidos, tá? Então você tem, por exemplo, o reagente A e o reagente B, nesse exemplo de baixo aqui. No exemplo de baixo, o A e o B estão em equilíbrio, em algum momento, né, uma reação reversível, com a substância C. A substância C aqui é o produto, está sendo formado, a substância C. A e B, como é que eu vou diferenciar quem é o A e quem é o B? Vai mais uma dica, depende do número aqui do balanceamento. O que consome menos terá um número menor. O que consome mais terá um número maior. 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 2 para 3. Então aqui é o A e aqui é o B. Você consegue verificar isso com o número do balanceamento. Às vezes o exercício traz para você o gráfico sem as substâncias determinadas. Então o produto é sempre aquele que está sendo formado.
Os reagentes estão sendo consumidos. Se tem dois reagentes com números de balanceamentos diferentes, eles vão ter gráficos diferentes, curvas diferentes. Agora, nada impede de ter um reagente, ou dois reagentes no caso, ó, vamos chamar aqui x e y, e os dois têm o mesmo número do balanceamento. Então, um gráfico aqui pode representar x e y. Isso também existe. Então, ó, atenção, deixa eu só arrumar aqui, x e y. Ó. Os dois têm o mesmo número do balanceamento. Então, posso ter uma curva aqui que representa os dois. Também é verdade, pode acontecer. E aqui eu tenho, lógico, em equilíbrio a formação com o W. O W aqui é o produto. Então, sempre reagente do lado esquerdo, produto do lado direito. Tá? E o número de balanceamento influencia no consumo, na curva e na formação também. Pode ter dois produtos? Sim, podia ter dois gráficos aqui crescentes, né? Perceba, vai consumindo A até o momento em que ele estabiliza. Quando todos estão estáveis, na mesma concentração, eles não mais se alteram, né? A concentração não mais se altera, é uma característica do equilíbrio. A partir desse momento, a gente diz que ocorreu o equilíbrio. Em todos os gráficos, independente da forma de representação, de quantos reagentes, da proporção estequiométrica, você terá sempre o momento do equilíbrio. Antes disso, antes do momento de equilíbrio, você pode até fazer uma comparação com o gráfico, a gente está antes desse momento de equilíbrio, em que a velocidade de 1 ainda é maior que a velocidade de 2. Lembra-se, né? Tá lembrado disso? Que equilíbrio é quando as velocidades se igualam. Não tem nada a ver das concentrações se igualarem. Esse ponto aqui, ele não precisa existir. Esse ponto aqui não precisa existir necessariamente para ter o equilíbrio. Ó, aqui não ocorre o cruzamento de reagente e de produto. De novo, reforçando, reagente sempre consumido, produto sempre formado, concentração em mol por litro pelo tempo. E ele vai perguntar para você alguns momentos do equilíbrio, antes do equilíbrio, depois do equilíbrio, quando ocorreu o equilíbrio. O mais importante é saber em qual momento ocorreu o equilíbrio. Dali para frente é sempre a mesma coisa. Tudo bem os dois gráficos? Gráfico de velocidade e gráfico de concentração. A partir desse momento a gente já pode então ir para outra etapa. A próxima aula a gente vai falar do cálculo da constante do equilíbrio. Espero que você tenha entendido a representação gráfica do equilíbrio químico. Estude bastante, não se esqueça, equilíbrio químico é uma matéria extremamente importante. Bons estudos e até a próxima!